No Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, a Aço reforçando as estruturas do Autódromo de Interlagos, assim como também tem milhares de toneladas de aço no icônico Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, que é aço da mesma empresa que estampa o logotipo de pacote de prego, de arame farpado e de vários outros produtos que você possivelmente encontra em alguma loja de materiais de construção perto da sua casa. Estou falando da Gerdau, uma empresa que vale hoje cerca de 34 bilhões de reais em bolsa, tem 29 unidades produtoras de aço, cerca de 30 mil funcionários ao redor do mundo e faturou no ano passado mais de 60 bilhões de reais. E hoje eu tô aqui com quem lidera essa gigante brasileira, que aliás tem mais de 120 anos de história e é a maior produtora de aço brasileira. Tô aqui com o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck. Tudo bem, Gustavo? Prazer aí participar com vocês. E obrigado aí pela introdução, né? Muito obrigado. A gente sempre faz o dever de casa aqui para contar um pouco mais sobre as empresas, sobre o setor econômico brasileiro aqui para o nosso público. E para já começar o nosso papo, né? O nosso tempo aqui, que é curto, perto da quantidade de temas que a gente sempre tem que falar com o pessoal que a gente traz aqui. Não tem como a gente falar de abrir o programa de outra forma que não seja falar sobre tarifas, Estados Unidos e Trump, que acho que é o tema que mais dominou o noticiário no seu setor, né? Acho que pelo menos acho que metade dos jornalistas que ligaram para você nos últimos tempos, acho que foi para falar sobre isso, porque a gente está no momento em que a gente está falando sobre tarifas para o aço. E a Gerdau, em específico, pelo que a gente tem visto, né, que a gente tem visto tanto na imprensa, relatório do seu site e tudo mais, tem sido uma empresa que tem se sobressaído em relação às outras por conta de ter produção lá, né? Então, vocês produzem nos Estados Unidos e vendem para o mercado interno. Ou seja, vocês têm uma posição que é bem mais confortável do que algumas concorrentes de vocês, né, que exportam, que aí estão expostas às tarifas. Dá para dizer que esse fator Trump, esse cenário todo, vocês saem ilesos disso ou vocês saem pelo menos menos lesados do que os concorrentes de vocês? Como é que tá esse cenário? É sempre muito difícil, Eduardo, falar que uma empresa vai sair ilesa de um mundo completamente diferente do que a gente via aí há alguns anos, né? Então, essa desglobalização, esse fechamento e essa defesa comercial que todos os países estão colocando, ela não permite com que ninguém saia ileso, né? Mas ela traz, assim, numa primeira análise, provavelmente uma convicção de que essa decisão que nós tomamos há 35 anos atrás, de ter uma operação fora do Brasil, moeda forte, e aí, dentro de um período que a gente já passava por uma internacionalização, a gente decidiu entrar nos Estados Unidos e ter operação na América do Norte. Isso, ele comprovadamente, agora depois de tantos anos, foi um acerto importante que nós tivemos. Então, a Gerdau ela opera nos Estados Unidos como uma empresa local. A gente não envia aço daqui para lá e também não recebe aço da nossa operação de lá. Então, esses mecanismos de defesa comercial que os Estados Unidos têm colocado, e mais do que isso, esses programas de incentivo ao consumo de aço local, ele tem nos beneficiado e eu acredito que vai continuar assim ao longo dos próximos anos. Perfeito. Eu queria perguntar justamente nesse sentido, essa coisa toda do Trump, esse Buy America e tudo mais, vocês têm expectativa de que isso aumente a receita que vocês geram lá por conta desses incentivos? No geral, sim. Existem programas que eles transcendem a administração atual do governo Trump, o que se chama, por exemplo, na América, do Infrastructure Bill, que é um grande pacote de incentivo federal à renovação da infraestrutura, porque a gente que roda muito nos Estados Unidos, né, é perceptível a queda da qualidade da infraestrutura no que tange a aeroportos, rodovias. Então, um investimento para renovar essa infraestrutura, ele impacta diretamente na demanda de aço. Assim como outros investimentos que o governo federal tem feito, ah, por exemplo, no outro pacote, que se chama de CHIPS Act, que é trazer de volta para os Estados Unidos a produção de chips, especialmente da Ásia. Isso também impacta diretamente o consumo de aço, através da construção dessas novas fábricas. Então, todo esse programa geral de incentivo do Buy America ou de fortalecer a indústria americana, ele tem um impacto direto e rápido no nosso dia a dia com o aumento da demanda de aço. Perfeito. E nesse sentido do Trump também, acho que assim, é um momento. Muita gente que eu converso fala que é um momento de incerteza, tem, geopolítica falando, tem muita coisa acontecendo, e as empresas, principalmente grandes corporações, empresas que estão presentes em vários países, acabam ou dando uma segurada no planejamento, ou dando uma segurada no CAPEX, justamente para ver um pouco mais como é que tá o contexto. Vocês chegaram a fazer alguma correção de rota por conta do Trump ter assumido e de a gente ter visto várias idas e vindas nesses primeiros 3 meses do ano? E como é que tá o CAPEX de vocês também? Quanto vocês esperam investir para esse, para o próximo ano? Se isso está mantido, como é que tá?
Esse, na verdade, é o benefício de uma empresa centenária que está há 124 anos, né? Imagina quantas crises a gente passou, 2 guerras mundiais. Então, a gente aprendeu a lidar com cenários mais turbulentos, mais complexos. Então, a gente se preparou muito bem para esse contexto atual de mundo. Então, a gente sabe que tem coisas que a gente controla, coisas que a gente não controla, mas aquelas coisas que a gente controla, a gente cuida, assim, com nível de gestão, com nível de escrutínio, de detalhe muito grande. Então, nós nos preparamos para esse momento de mundo, né? A gente entendeu já há alguns anos que uma empresa de característica da nossa não pode trabalhar com balanço alavancado. Então, já há 10 anos a gente vem desalavancando o nosso balanço. A gente tinha operações em 13 países, saímos de 6, hoje estamos em 7. Só naqueles países que realmente a gente faz diferença, países que a gente compete de uma maneira mais, eu diria, estruturada. Então, nós nos preparamos para esse momento. Então, o nosso CAPEX, embora a gente não venha reduzindo, a gente também tem, nesse momento, um escrutínio muito maior de aonde a gente aloca esse capital em novos investimentos. Então, a gente está fazendo menos investimentos em expansão de capacidade e estão com investimentos de fato que possam nos colocar num patamar de competitividade como a gente nunca teve, porque a única forma da gente competir nesse mundo cada vez mais complexo e sobrando aço no mundo é a gente ter um nível de competitividade, de custo baixo, de qualidade, de muito foco em criação de valor para os clientes. Então, os nossos CAPEX estão muito relacionados a esses temas. Perfeito. Quanto que é o CAPEX de vocês hoje, A gente previsto? tem desembolsado anualmente 6 bilhões de reais. Perfeito. Então, a gente acredita que isso é um nível de desembolso de CAPEX que cabe no nosso balanço, sem alavancá-lo, e permite também a gente continuar fazendo uma distribuição de dividendos adequada aos nossos acionistas e sempre buscando outras formas de alocação de capital. Nesse momento, a gente está com um programa de recompras aberto, é o segundo programa que a gente abre, porque entendemos também que o valor da companhia está baixo, que uma boa fonte de alocação de capital, além do CAPEX, é a gente recomprar os papéis da companhia. Perfeito. Aliás, está na pauta aí. A gente já toca nesse Uhum. assunto antes de falar de recompra e de balanço. Além disso, ainda nesse tópico de comércio exterior e tudo mais, um dos concorrentes de vocês, que é a ArcelorMittal, que está no mesmo setor, a gente entrevistou o Jefferson, que era CEO, aliás, era até pouco tempo, né? Ele acabou de aposentar aí da ArcelorMittal, e ele tinha citado um ponto, além desse fator Trump, ele falou, poxa, tem o fator China, assim, que preocupa a gente. Ele usou até um termo, falou, poxa, tem uma inundação de aço para Uhum. cá, isso prejudica, a indústria local é um pouco lesada. Como é que é a sua visão sobre esse ponto? Como é que isso preocupa vocês? E como é que a indústria local lida com essa dominância do mercado da China? Assim, qual que é o principal fator que faz com que isso prejudique vocês? Eu, pessoalmente, fui dezenas de vezes à China para entender o que está acontecendo lá, para entender esse mercado de aço. É importante que a gente compreenda que a China está passando por um período de transição muito importante, um período de transição que ela sai de investimentos maciços em infraestrutura. Xangai, por exemplo, com 5 grandes aeroportos. A Xangai não vai construir um sexto. Então, a infraestrutura da China está praticamente pronta. Ela sai também de um momento de grandes investimentos em construção civil. Então, o que se chama de real estate, ele está pronto. Então, a China colocou uma enorme capacidade de aço para poder atender essa demanda de novos investimentos em infraestrutura, em construção civil, que vieram aí nos últimos 15 ou 20 anos. Só que essa fase terminou. A China está passando por uma transição agora em que esses pilares que ela tinha de infraestrutura, construção civil, eles serão substituídos por novos pilares da economia, como a economia verde, como o grande incentivo ao consumo doméstico. E a China, nessa transição, ela precisa proteger, do ponto de vista dela, o emprego e a renda local, assim como nós estamos querendo proteger o nosso. Então, a China ela não tirou capacidade produtiva no momento em que não tem mais essa necessidade de aço na China. Para que quem está nos ouvindo tem uma ideia, com tudo que a gente vê no Brasil hoje de construção, de novos prédios, investimentos em infraestrutura, estradas, etc., o Brasil consome 4 milhões de toneladas de vergalhão por ano. A China produz 400 milhões de toneladas e não consome esse volume. Então, o que a China tem feito nesse período de transição? Ela tem colocado uma inundação, como foi citado, de aço no mundo, com subsídio do governo, ou seja, não segue as métricas da Organização Mundial do Comércio, e esse aço passa a inundar, passa a invadir os países que não implementaram mecanismos de defesa comercial mais estruturados, como é o caso do Brasil. Então, a gente simplesmente não consegue competir aqui no Brasil, em sendo uma empresa altamente competitiva como é a Gerdau,
A gente acorda e dorme pensando em competitividade há 124 anos. Então, a gente não consegue competir com o aço que chega no Brasil, com um patamar de preço que acho que nenhum outro grande competidor produtor de aço consegue. Então, esse é o grande debate que a gente tem tido. O Brasil precisa ser um pouco mais duro na implantação de defesas comerciais. E eu não cito proteção, porque a nossa indústria, especialmente a Gerdau, não precisa de nenhum tipo de proteção, não quer ser protegido de nada. A gente quer defesa comercial, que a gente quer ser defendido contra práticas desleais. A gente quer ter isonomia. Quando a gente compete de igual para igual, a gente vai muito bem. Então, esse é o grande tema hoje. O Brasil subiu em 3 anos de um patamar de importação de aço de 11%. O Brasil sempre teve importação de aço, nunca foi um problema, para um patamar de 25% atual. Esse 25 atual que entra aqui, ele tem provocado fechamento de planta, ele tem provocado redução da nossa capacidade. Então, esse é o grande problema, o grande debate que a gente tem tido com o governo federal, para que novos mecanismos de defesa comercial sejam implantados, para que a competição fique justa, fique de igual para igual, e aí sim a gente possa mostrar a nossa capacidade de gestão, nossa capacidade competitiva, que é muito diferenciada. Perfeito. Só para detalhar esse ponto, assim, até numa analogia, né, eu acho que, assim, o varejo brasileiro passou por um cenário parecido, que era aquela coisa de, poxa, você não tem isonomia tributária em relação às varejistas gringas, aí era uma Uhum. briga que o varejo brasileiro comprava muito. Para explicar, o setor de vocês é um pouco mais complexo, longe do grande público, assim, mas para quem não entende muito como é que funciona e tal, o que exatamente que esse aço chinês, e que a China de modo geral tem, que torna a competição desleal? O que faz eles se sobressaírem que prejudica vocês e outros players da indústria nacional? Ah, o Brasil ele tem o que se chama custo Brasil, que é uma série de fatores adicionais que aumentam o nosso custo em comparação com outros países. Um exemplo que talvez seja simples de entender, no processo produtivo de aço, muitas vezes você tem que esquentar o aço. Quando você esquenta o aço para poder fazer algum processo mecânico de transformação, a gente usa gás natural para poder promover o aquecimento desse aço num forno. Aqui no Brasil, a gente paga em média US$ 16 por normal metro cúbico, milhão de metro cúbico desse gás, US$ 16. Nos Estados Unidos, as nossas operações, a gente paga US$ 3. Então, para ver a diferença que a gente tem de custo entre produzir no Brasil e produzir nos Estados Unidos. Só que a gente não está falando disso. Então, são fatores estruturantes no Brasil que têm se colocado aí formas ao longo dos últimos anos de tentar resolver problemas como esse. A gente não está falando disso. A gente está falando de um aço que a China produz, que compra minério aqui do Brasil. E esse minério, a gente conhece o preço, é um preço internacional. E a China, ela dá subsídios para as empresas chinesas para produzirem esse aço e venderem mundo afora com um preço que ele é menor do minério que ele compra. Como é que isso é possível? Com injeção de dinheiro chinês, dinheiro público, nas empresas estatais produtoras de aço, com o único objetivo de proteger emprego e renda na China enquanto ela passa por essa transição. Então, assim como existe essa necessidade do governo chinês de proteger o emprego, a gente quer aqui no Brasil que os empregos das brasileiras e brasileiros sejam defendidos através de isonomias competitivas. Então, a questão é essa: a China está investindo, está injetando tá, uma enormidade de dinheiro público nas empresas produtoras de aço para poder fazer com que esse aço, essa sobra enorme que a China tem de capacidade, ela seja comercializada pelo mundo e aí consiga manter emprego e renda dos trabalhadores chineses. Perfeito. Trocando um pouco de assunto, Hum. no momento que a gente grava esse vídeo, faz um dia somente que vocês receberam o presidente da República lá, o Lula, numa fábrica em Ouro Branco, não é isso? Em Exatamente, Minas. Ouro Branco e Minas Gerais. E É. a Gerdau é uma empresa que, assim, como você falou, tem mais de 100 anos, né, atravessou vários governos, então, e vocês sempre tiveram uma certa proximidade com os governantes, né, com o governo. Acho que, como várias gigantes brasileiras têm, através de associações e a própria gestão, tem uma certa proximidade com os governantes e o poder de um modo geral. Como que é isso para vocês hoje? Como que isso beneficia? Como que vocês Uhum. veem isso, né? Como que isso ajuda, inclusive, nas reivindicações, né, que você citou aí, por exemplo, dessa questão da China? E isso também está, de certa forma, atrelado a algumas figuras da família fundadora, né? O próprio Jorge Gerdau, salvo engano, ainda é super ativo nessa Uhum. frente, né? De fato, a Gerdau ela sempre esteve muito próxima da coisa pública como um todo, no sentido de não colher nenhum benefício empresarial para o grupo, mas no sentido de poder promover mudanças estruturais no Brasil. Então, o Dr. Jorge Gerdau, no momento, ele não tem nenhuma posição sequer no conselho de administração da Gerdau
mas ele continua muito ativo através do Movimento Brasil Competitivo para melhorar a gestão pública e a gente poder, em conjunto, resolver problemas como o Custo Brasil. Então, o Movimento Brasil Competitivo, pela primeira vez na história, faz uns 4 anos, ele calculou o tamanho do Custo Brasil. Sempre se falava Custo Brasil, é mais difícil competir. Quanto vale isso? Então, um cálculo que o Movimento Brasil Competitivo fez pela primeira vez na história, ele representa 22% do PIB. 1,5 trilhão é a diferença entre produzir no Brasil e produzir fora. Então, um exemplo clássico é a questão de tributos, que num período longo, mais do que a gente esperava, nos próximos 10 anos, a gente espera que isso seja resolvido. Em operações de tamanho parecidos que nós temos no Brasil e nos Estados Unidos atualmente, só para quem nos ouve ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos 123 pessoas trabalhando na área tributária. Nos Estados Unidos a gente tem 3. Então nós temos 120 pessoas a mais aqui no Brasil para lidar com essa confusão que é tributos e taxas no Brasil. Então, essa proximidade ela é muito no sentido de melhorar a gestão pública. Através de uma gestão que a gente foi aprendendo a fazer empresarial, como é que a gente pode, em conjunto, a gente melhorar a gestão do todo? Então, nossa proximidade sempre foi nesse sentido. Então, ontem, na usina de Ouro Branco, a gente fez a inauguração de um equipamento importante, a segunda fase de um laminador, crescendo a produção do que a gente chama de bobinas a quente, um investimento de 1,5 bilhão, e nós contamos na inauguração com a presença do presidente Lula, da primeira-dama, de vários ministros do governo, dentre os quais o ministro Alckmin, o ministro Haddad, o ministro Alexandre da Silveira. Então, uma inauguração de um equipamento em que ele demonstra claramente que a Gerdau continua acreditando no Brasil. Mas é importante o ouvinte saber também que num negócio igual ao nosso, uma decisão que terminou ontem nessa celebração, ela foi tomada há 5 anos atrás. Então, a gente precisa projetar um Brasil daqui a 5 anos para tomar uma decisão hoje de alocar 1,5 bilhão, imaginando que o Brasil na frente vai estar melhor do que agora, que vai ter mercado. E o que nos surpreendeu é que essa entrada ou essa inundação de produtos chineses, hoje elas trazem uma dificuldade que a gente inaugurou o equipamento ontem e não consegue colocar pedidos para poder manter esse equipamento rodando. Então, essa é a grande questão que a gente tem debatido, né? Voltando ao tema do CAPES. Vale a pena a gente continuar investindo esse montante enorme de dinheiro no Brasil, acreditando que o Brasil vai melhorar, que essa importação ou inundação de aço chinês vai ser contida, ou vale a pena a gente pegar esse valor e investir nos Estados Unidos, onde o mercado está mais pujante, onde tem todos esses programas de incentivo de governo, onde a gente está inacreditavelmente fazendo mais resultados financeiros do que no Brasil. Então, essa é a grande questão que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Tem essa discussão, você falou de Estados Unidos e Brasil, tem essa... vocês acham que vocês estão próximos de talvez investimentos aqui mais lá fora? Em que pé isso está hoje? Eu diria que a gente está próximo de tomar essa decisão. Então, agora, no mês de maio, vence um ano em que o governo federal colocou um mecanismo de defesa comercial chamado cota-tarifa. Ele permite uma entrada de um volume de aço sem pagar uma taxa de importação maior, e acima de determinado volume, essa taxa de importação sai ao redor de 11% para 25%. Esse mecanismo ele não foi efetivo na contenção das importações. Pelo contrário, elas cresceram quando a gente olha os 12 últimos meses. Então, nós temos debatido com o governo federal e através de dados e fatos, números, esses números são todos abertos, públicos, quantidade de aço que entra no Brasil, isso tudo sofre um escrutínio assim, muito profundo de auditorias e do próprio governo federal. Então, nós estamos nesse debate agora que precisa, de fato, esse mecanismo ser reforçado. Se ele não for reforçado ou se essa contenção de aço importado ela não for feita, aí sim nós estamos próximos de tomar a decisão de outros locais para a gente alocar nosso capital, investimento em CAPEX do que o Brasil. Perfeito. Visando uma rentabilidade maior, né? Visando atender uma demanda maior que lá fora também. Exatamente. Então a gente já reduziu muito o tamanho da companhia, saindo de 13 para 7. A companhia ficou melhor. Nós somos uma companhia hoje mais ágil, mais rápida, com resultados financeiros melhores, com rentabilidade melhor. E agora a nossa grande pauta para o futuro, depois de ter feito muito bem, feito o dever de casa, é o que é o nosso futuro? O que são os próximos 10 anos, os 20 anos? Onde é que nós vamos colocar novas capacidades? Onde é que a gente vai ter condição de melhorar não só o retorno para os acionistas, mas onde que a gente vai ter condição de aplicar ou de devolver melhor para a sociedade aquilo que a gente tem usufruído ao longo do tempo. Então, essa é a decisão de alocação de capital para nós.
ela tem esse aspecto relevante. Não é uma alocação que tu olha o Brasil de hoje, ou olha os Estados Unidos de hoje. É como é que isso vai estar na frente. Então a gente precisa ter confiança de que o Brasil daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele vai estar melhor do que está agora. Perfeito. Ainda nesse ponto aí de Brasil e tudo mais, assim, além dessa parte de respostas do governo com relação à competitividade, outros planos internacionais, acho que o que preocupa também muito alguns gestores e alguns outros CEOs, inclusive que a gente trouxe aqui, é macro e tudo mais. Eu fui até um evento algumas semanas atrás, no painel tinha alguns economistas-chefes de banco, eles começavam a falar de Selic, assim, via que tava todo mundo de cara fechada, assim, porque era um evento para executivos. Como é que tá a visão de vocês pro macro de 25? Vocês estão muito pessimistas por conta de o fiscal tá ruim, de a Selic ficar alta por mais tempo? Como é que isso afeta o business de vocês? O que que vocês estão esperando para esse ano? A gente não tem observado, agora nesse ano de 2025, como foi em 2024, uma queda de demanda de aço. Então, os setores que demandam aço, eles continuam ainda numa resiliência, no nosso ponto de vista. Entrada de pedidos e a nossa carteira continua muito sólida. É claro que essas questões de juros, elas impactam, no médio prazo, segmentos importantes do nosso negócio. Setor de construção civil, setor automotivo. Do nosso lado, a gente se preparou bem para enfrentar uma situação como essa. Então, a Gerdau hoje ela tem uma capacidade de gestão e até de capacidade produtiva, que ela consegue ser rentável em cenários mais difíceis e cenários melhores do ponto de vista de demanda. Então, para nós navegar cenários mais difíceis, do ponto de vista da demanda por um tempo, não é um grande problema, a gente está preparado para isso. Mas o que a gente acredita é que se não houver uma queda da taxa de juros aí para frente, esses mercados que hoje estão demandando bastante aço, eles tendem a desacelerar. Então a gente olha com preocupação, de fato, no médio prazo. Perfeito. E voltando só no ponto ali da relação de vocês e tudo mais com o governo, para a gente fechar o tópico, você falou muito que a Gerdau não busca ser protegida nem nada, e acho que às vezes pode ser uma impressão passada para alguém que caiu de paraquedas, para quem está vendo o tema sobre a primeira vez, nessa coisa de pensar que as empresas têm aquela coisa de amigo do rei e tudo mais. Hoje vocês não têm incentivos fiscais, como é que é a visão de vocês sobre esse tema? Porque eu recordo até que Uhum. o Jorge, acho que deu uma entrevista para a Folha, há algumas semanas falando até que, poxa, na visão dele era melhor não ter incentivo fiscal do que ter incentivo ruim. Como é que vocês enxergam esse tema? Não, ele entra no primeiro lugar assim na dificuldade que é essa confusão no Brasil de tudo que tange as questões fiscais, né? Então, é um exemplo prático, assim, de que a gente não usufrui de nenhum tipo de benesse ou nenhum tipo de proteção. Esse investimento que nós fizemos agora de 1,5 bilhão, ele não foi feito com nenhuma linha de financiamento pública com juros subsidiados. Então, a gente busca a nossa própria forma de competir, né? O que a gente sim depende muito do governo e debate muito são mudanças estruturais como essas que estão tendo agora na reforma tributária. Então, a gente acredita que nos próximos 10 anos a gente vai para um modelo tributário que ele vai, de fato, trazer mais competitividade para a indústria. Não posso conviver, por exemplo, com dicotomias como essa de ter 100 pessoas a mais cuidando da área tributária. Poderia estar usando o potencial criativo e limitado dessas pessoas para poder atender melhor os nossos clientes, para poder buscar outras fontes de competitividade. Então, o nosso debate, o nosso desejo com o governo é que no macro essas coisas sejam resolvidas. Como foi lá atrás a reforma trabalhista, como agora a reforma tributária, como a expectativa que possa vir no futuro uma reforma administrativa também. Então, esses são os nossos debates: é criar condições macro da gente poder competir melhor no Brasil. Perfeito. E tem sido bom o diálogo? O Lula e a Haddad ouvem bastante vocês, com o setor de vocês? Olha, no ponto de vista de diálogo, a gente não tem nenhuma queixa. De forma geral, tanto a nível estadual, nos estados onde a gente opera, como no nível federal, a abertura para o diálogo, a abertura para debater pontos de vista, ela tem sido muito grande. Então, eu acredito e participo disso ativamente, que não é por falta de diálogo, não é por falta de abertura que a gente não tem conseguido avançar nos temas, né? Existem outras dificuldades que, no meu ponto de vista, passam muito distantes dessa questão do diálogo. Perfeito. E no ponto ainda falando sobre um pouco sobre gestão ainda, o Jorge que eu citei bastante é bisneto do João, né? O João Gerdau que fundou a empresa lá em mais de 100 anos atrás. E assim, a Gerdau é uma, querendo ou não, como algumas outras gigantes brasileiras, apesar de terem
seria muito grande, seu valuation, tá aberto o capital, de certa forma, é uma empresa de família, né, uma empresa que tem um sobrenome da família. Acho que hoje das cadeiras do conselho, acho que tem 3, né, que estão com membros da família, tem ali o sobrenome ou Gerdau ou Johann Peter. Tem vantagem em ser uma empresa de família, assim, no Brasil hoje? Como é que você enxerga essa questão de comandar uma empresa que é de uma família que está há tanto tempo na economia brasileira, uma empresa que teve esse berço, nasceu desse jeito, não, sei lá, se tornou uma corporation no meio do caminho como outros fizeram? É uma longa história. Então, a Gerdau, de fato, ela foi fundada como uma pequena fábrica de pregos em Porto Alegre no dia 16 de janeiro de 1901. E hoje a gente tem a quinta geração da família participando do conselho de administração. Então, nós temos 3 membros da família controladora que participam ativamente do conselho de administração. E são líderes que estão no conselho de administração, mas que viveram intensamente o dia a dia da Gerdau por mais de 30 anos. Então, eles viveram em várias posições executivas, na área comercial, na área de RH, na área de sucata, que é uma matéria-prima muito relevante para nós, durante muitos anos. Então, eles contribuem de forma muito decisiva para uma assertividade de tomada de decisões. Então, a gente acredita assim, que a nossa governança ela tá muito robusta, ela está muito preparada para ajudar a gente a tomar as decisões corretas no futuro, ao mesmo tempo que a gente tem uma autonomia muito grande dos executivos para proporem as suas ideias. Então, nós temos uma cultura, apesar de 124 anos, uma cultura muito moderna e muito preparada para a gente poder enfrentar os desafios que vêm pela frente. E a nossa gestão ela veio modernizando ao longo do tempo. Uma gestão que ela continua muito viva nos elementos fundamentais, desde a época do professor Falcone, né? Cada líder nosso sabe exatamente o patamar de desempenho atual, sabe quem faz melhor no Brasil ou no mundo, identifica uma lacuna, trabalha intensamente para fechar isso, e ao mesmo tempo que a gente é uma referência hoje no cenário produtivo de aço no mundo, na utilização intensa de transformação digital, de inteligência artificial, porque para nós isso é questão de sobrevivência. Então, de certa forma, esse ambiente de governança de uma empresa familiar, essa certeza que não vai ter mudanças de rumo, essa certeza e tranquilidade que todos que estão ali têm uma vivência e contribuem para uma tomada de decisão, ela traz muita tranquilidade na longevidade da nossa companhia. Quando tu olha do ponto de vista acadêmico, né, e várias publicações sobre isso em universidades conceituadas americanas, que as empresas de controle familiar, elas têm ao longo do tempo destinado mais retorno aos seus acionistas e aos stakeholders de forma geral do que as empresas que não têm um controle familiar. Então eu defendo muito assim que as empresas familiares elas têm uma qualidade muito diferenciada e estão muito preparadas para poder construir essa longevidade que é tão importante para empresas como a nossa. Perfeito. E você tem mais de 20 anos aí de Gerdau e acho que, se não me engano, 7 como CEO, né? Você entrou em meados de 2018, isso? Exatamente. E Então completamos 7 anos, né? E agora indo pro 8º ano como CEO. E você foi, salvo engano, o primeiro CEO que não é da família, né? Ou não é vinculado à família Gerdau. Como é que foi isso? Te deu dor de cabeça? Foi uma transição difícil? Você mudou muita coisa depois que você chegou lá? Como é que foi essa trajetória e esse começo seu lá em meados de 2018? A gente se preparou muito bem para isso, né? O André, que era o CEO antes de eu assumir, filho do doutor Jorge, né? Então o Jorge foi presidente, depois o André ficou por 11 anos. E quando o André tomou a decisão, junto com seus primos, né? Os 3 estão no conselho, de deixarem suas posições executivas e irem para o conselho, a gente se preparou muito bem para isso. Então a gente já sabia, né, no início da preparação, que existe uma taxa de insucesso em transições como essa. E a gente queria estar no grupo das empresas, das poucas empresas que foram bem-sucedidas. Então nós ficamos aí quase 6 meses, né, eles como conselheiros, eu como futuro CEO, a gente debatendo com empresas que deram certo, que não deram, aprendendo, né, para a gente se preparar. Então houve uma preparação muito grande e essa preparação, ela, a partir do primeiro dia, janeiro de 2018, quando eu assumi, o que a gente precisou fazer é ter disciplina em aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então, agora passados 7 anos, né, olhando para trás, a gente teve os nossos desafios, né? Os primeiros meses para cada um buscar a sua nova agenda, nova forma de trabalhar. Mas a gente olhando 7 anos para trás, ou quase 8 agora, eu diria que a gente fez isso muito bem. A gente tem uma governança muito robusta, cada um ocupando o seu papel, cada um contribuindo de forma decisiva. Então, a parceria, a abertura, o diálogo, uma cultura em que as pessoas possam ser ouvidas, possam colocar seus pontos de vista, elas fizeram muita diferença, né? Então,
um case que a gente se tornou de sucesso de transição de um CEO da família controladora para um CEO que não é da família, que foi o nosso caso. Perfeito. E qual que você acha que é a principal diferença, assim, de ter eu digo de traços de gestão, de visão de negócio mesmo de um executivo como você, né, que é um executivo de mercado, que, enfim, tem 2 décadas na empresa, mas tem um background um pouco diferente de alguém que está na família fundadora, assim. Tem muita diferença de gestão, de visão? O que que você destacaria que são prós e contras de cada perfil? Acho que existem diferenças importantes que transcendem ao comportamento, a maneira como cada um é, né? Porque, do ponto de vista de uma governança mais formal, mais acadêmica, tu ter cada um nos seus papéis e responsabilidades e cobrando um do outro aquilo que precisa ser cobrado, isso é um ponto de muito ganho. Então, o André como controlador, na época o André como conselheiro de administração e o André como CEO, quem cobra de quem? Ele cobra dele mesmo. Então, quando o fato tu tem numa governança como a gente tem hoje, papéis e responsabilidades bem definidos, quem cobra de quem, né, o que, que tem que entregar. Então, isso permite a empresa evoluir, né? Então, coisas como essa, na governança que a gente tem hoje, eu acredito que elas foram pontos ou continuam sendo pontos decisivos para a gente poder evoluir. Então, papéis e responsabilidades claros, quem cobra de quem, um estimulando o outro para a gente que cada vez entregue resultados melhores, coisas como essa fizeram muita diferença e acredito que continuarão fazendo no futuro da Gerdau, já que é uma governança já bem consolidada agora. Perfeito. E você tem 20 anos aí, 7 como CEO, é o seu primeiro cargo, né, de CEO, né, esse na Gerdau, né? A minha história dos últimos Praticamente 20 inteira, né? na Gerdau. Então, a Gerdau vem me dando oportunidades, né? E eu acho que a grande virtude da nossa empresa é que tu vive várias empresas diferentes dentro da mesma empresa, né? Então, a Gerdau foi me dando oportunidade de me preparar e é assim que a nossa cultura funciona. As oportunidades vão surgindo e você aceita ou não os desafios e vai capturando ou não aquelas oportunidades. Então, eu fui para a Índia, em determinado período, para tocar uma operação numa cultura muito diferente, numa situação muito diferente, para poder aprender a lidar com culturas diferentes, com situações diferentes. Voltei da Índia, eu fui conduzir a área de tecnologia, de TI tradicional e tecnologia, fazendo transformação digital. Depois, eu fui liderar a operação do Brasil, como se fosse um CEO do Brasil, respondendo ao CEO global, que era o André, e desde 2018 nessa posição. Então, eu diria que a Gerdau é uma excelente escola de te preparar para situações como essa, né? Perfeito. E pretende aposentar então na Gerdau? Já tem tanto tempo aí de casa? Ah, sem dúvida. Gerdau é a minha casa, a minha vida e principalmente o fato de que na Gerdau, assim, os desafios eles são constantes, né? Então, uma empresa que está continuamente, diariamente te desafiando a melhorar o teu patamar, a melhorar a tua vida. E agora a gente tratando temas assim que não são muito comuns nas empresas brasileiras e até nas empresas fora do Brasil. Como é que a gente, de fato, coloca as nossas pessoas num outro patamar? Então, falando de temas de well-being, temas de saúde mental, estudando os temas de felicidade interna bruta lá no Butão, para lidar com uma necessidade, uma oportunidade da gente finalmente poder usufruir de toda a capacidade criativa das pessoas e da mesma forma como empresa, a gente poder devolver para as nossas pessoas, para as famílias dos nossos colaboradores, um nível de valor que a gente nunca teve. Então, acho que isso é uma grande fronteira de gestão que a Gerdau vai capturar da agora para frente. Acho que todas as empresas deveriam pensar igual. Como é que, de fato, depois de tantos anos falando de pessoas, de gestão de pessoas, a gente consegue, de fato, colocar as pessoas no centro de tudo. Perfeito. Pô, você antecipou a minha pauta aqui, porque era justamente esse ponto que eu ia citar de gestão e tudo mais. Quando eu fui fazer o meu dever de casa aqui para elaborar a pauta, eu tinha visto esse tópico. Você foi para a Índia, você também foi para o Butão lá, que justamente eles têm esse conceito de FIB, né? Que é como se fosse análogo ao PIB de Produto Interno Bruto. Eles têm esse conceito de felicidade interna bruta. Como é que foi isso para lá, assim, esse intercâmbio? Como é que você descobriu isso? E, assim, como é que isso... Como é que você trouxe isso, integrou isso dentro da Gerdau? Como é que isso afeta a gestão, a cultura da empresa hoje? Uma inquietação que eu tenho como gestor há muitos anos é olhar as pessoas assim, estar muito próximo dela e observar como é que as pessoas ao longo de um período de tempo, que seja um ano, como elas oscilam a produtividade, a capacidade criativa, a capacidade de entregar valor para a empresa, para os seus clientes, né? Então, muitos anos atrás, assim, existiam ferramentas de gestão, de avaliação de desempenho, onde a cada ano aqueles 10% de pessoas que tinham pior desempenho eram convidados a deixar a empresa. Eu nunca gostei
de um approach desse. Porque O banco tem bancão gringo que ainda assim até hoje, né? Porque assim, a gente tem que entender que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldades, elas enfrentam problemas familiares, elas estão em momentos assim mais difíceis na vida, nós vamos punir as pessoas que estão enfrentando problemas difíceis, como depressão, como ansiedade. Essas coisas precisam ser observadas e tratadas. Então, essa questão de como elevar o nível de produtividade, de criatividade, de desempenho das pessoas e da organização como um todo para um outro patamar, essa é uma grande fronteira que precisa ser capturada. Eu comecei a medir isso aí há alguns anos junto com a minha equipe, e um dos indicadores, por exemplo, a gente mede, é o número de ligações que a gente recebe num canal que nós temos chamado Mais Cuidado. Mais Cuidado é o seguinte: se a pessoa tem um problema que não está diretamente relacionado à medicina tradicional, né, ela não vai num hospital, no médico, mas ela precisa de apoio, ela liga para nós. E ela relata o problema e a gente envia especialistas para ajudar a colaboradora ou colaborador, os seus familiares a resolverem problemas. Então, para os nossos ouvintes terem uma ideia, ano passado a gente recebeu 5.000 ligações de colaboradores, familiares, relatando problemas que a gente foi ajudar. Então, a gente faz uma estratificação disso aí e entende onde é que estão os principais problemas. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o campeão de ligações para nós nos 2 últimos anos foram problemas de ansiedade e depressão. Então, a gente atua com especialistas para poderem ajudar a resolver esses problemas. A gente teve um crescimento bastante grande nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, do número de famílias que ligam nos pedindo ajuda nos temas de jogos online, né? As famílias se endividando porque um membro da família está usando a renda para poder fazer essas apostas. Então, a gente envia especialistas para lidar com isso. Então, coisas como essa, a gente foi observando o crescimento de problemas de uso de remédios controlados, de depressão, de ansiedade, de problemas financeiros no pós-pandemia. Então, isso mostrou a deterioração desses temas. Então, nós temos atuado muito fortemente junto a essas famílias para que a gente possa resolver problemas como esse e trazer as pessoas de volta para o nível de felicidade, para o nível de bem-estar, para o nível de desempenho, para o nível de criatividade, de produtividade, que todos fazendo isso, a companhia vai para um outro patamar de produtividade também. Então, isso é o foco, tá? Ele tem um foco de cuidar das pessoas, mas tem um foco que ele está muito conectado ao negócio, para não ficar a impressão de que a gente não conecta coisas como essa no negócio. No fundo, no fundo, no fundo, nós queremos o quê? Que as pessoas mais felizes, as pessoas com mais saúde mental, elas possam dedicar melhor o seu tempo para as empresas, para a nossa empresa especificamente, e que nós, como empresa, possamos dedicar ainda mais tempo para cuidar delas e das famílias. Aí é um ciclo positivo de ganha-ganha, que essa fronteira a gente está rompendo agora. Pô, legal. Acho que até contraria um eventual preconceito, né, de alguém que acha, poxa, uma empresa familiar, centenária, deve ser super tradicional. E como é que se você, só por curiosidade, como é que você descobriu especificamente essa questão do botão? Você falou que já era inquieto com isso. Como é que surgiu toda essa ideia e tudo isso veio à tona e se aplicou na Gerdau? Isso aí dá para conectar de várias formas, assim. Eu tenho uma filosofia de gestão em que eu monto times de pessoas que são muito melhores do que eu. Então, isso aí de muitos anos, tu olha meu time hoje, eu tenho 18 pessoas que respondem direto para mim. São pessoas que fazem as coisas muito melhor do que eu, pessoas mais inteligentes, pessoas mais capazes, pessoas que me desafiam. Quando tu monta um time de pessoas que sejam muito melhores do que você, tu tem acesso à variável mais importante que um líder deveria ter, que é a variável tempo. Aí a pergunta que vem, como investir o seu tempo? E aí, ele te permite fazer reflexões como essa. Então, no meu caso, o tempo que eu tenho disponível, e aí eu sempre falo também da desconstrução da imagem do CEO, que não tem tempo para nada, que a vida é corrida, né? A minha vida é completamente diferente dessa, né? Então, me dá tempo de fazer essas reflexões, de pensar e de buscar aprendizados, de buscar os conhecimentos que tem no mundo. Então, eu participo de muitos grupos junto com outros CEOs, junto com outros líderes, né? Grupos que querem compartilhar aprendizados e compartilhar problemas e compartilhar avanços. Num desses grupos eu conheci o Tchering, que foi o primeiro-ministro do Butão na época da implantação, quando o rei pediu para implantar os conceitos de felicidade bruta. Então conheci ele, né, num desses eventos, e aí fui atrás. Então depois fiz contato, encontrei o Tchering, fui para o Butão estudar com ele, com a equipe dele, né? E a partir dali a gente começou a desenvolver junto esses conceitos que a gente está aplicando agora, que é meio um GNH, que é o Gross National Happiness, para business. Ele usava muito em conceito de Estado, mas muitas coisas se aplicam. Por exemplo, eles aprenderam lá, medindo durante muitos anos isso lá no Butão,
que algumas coisas simples estão diretamente relacionadas ao nível de felicidade que eles chamam. Por exemplo, a qualidade do sono. Dá para a gente trabalhar na qualidade do sono dos nossos colaboradores? Sim, dá para trabalhar na qualidade do sono. Então, coisas como essa que a gente aprendeu que se aplica a nível de Estado, também se aplica a nível de empresa. A gente aprendeu lá que quanto maior for o nível de espiritualidade do teu time, eu não estou falando de religiosidade, espiritualidade, mais felizes, mais produtivas as pessoas são. Quanto mais trabalho voluntário as pessoas fazem, mais felizes elas são. Então, hoje nós temos assim uma equipe enorme de colaboradores nossos que fazem trabalhos voluntários, que além de causar um impacto positivo muito grande nas comunidades, isso causa um impacto positivo muito grande nelas também. Isso está diretamente relacionado à felicidade. Então, são coisas simples. Para aqueles que estão nos ouvindo, são gestores, são coisas baratas, mas tem que ter muita, sim, presença, muita vontade de entender que, no fundo, o que vale nas organizações são as pessoas. É muito dito e pouco feito. Perfeito. E antes de a gente falar de assuntos aí mais densos, mais chato aí de lucro, balanço, EBITDA, dividendos, ainda falando sobre gestão, vocês têm uma presença forte em ESG também, né? Vocês têm inclusive política de diversidade com, acho que meta para esse ano, né, de 30% de cargos de liderança para mulheres e pessoas negras. Como que tá isso da porta para dentro? Se essa meta vocês estão próximos de bater, de chegar nesses 30%, e se a gente vê algumas grandes corporações globais voltarem atrás, porque teve mudança geopolítica, né? O Trump assumiu, muitas empresas cortaram gastos de diversidade e tudo mais. Como é que isso tá para vocês lá nos Estados Unidos também? Se mudou alguma coisa, ou vocês continuam investindo em diversidade? Bom, esse tema que agora, ah, talvez uma desaceleração dos temas de ESG, para nós isso sempre fez parte da nossa história. A gente não surfou essa onda de ESG porque todo mundo estava fazendo. Então, essas questões que nós comentamos de pessoas, as questões relacionadas aos temas ambientais, sempre fizeram parte da nossa história, que a gente sempre viu isso como elementos centrais para a nossa longevidade. Então, essa questão de ambiental no que tange a emissão de gás de efeito estufa, nós adotamos um modelo de negócio desde o começo da Gerdau de produzir aço via reciclagem de sucata. Então, nós somos os maiores recicladores de sucata metálica da América Latina. Anualmente, a gente recicla quase 12 milhões de toneladas de sucata. É aquela bicicleta velha, aquele fogão velho que estaria jogado pelas ruas, que a gente coleta isso, até com aqueles pequenos catadores que estão andando pelas ruas, a gente traz tudo isso para as nossas empresas, para as nossas usinas. A gente recicla e transforma uma geladeira velha num novo automóvel, num aço para um avião, para uma nave espacial. E o mesmo vale com as pessoas. A gente sempre entendeu, aí de novo conectando ao tema da felicidade bruta, do bem-estar, da saúde mental, o que, o que faz a diferença mesmo nos nossos negócios são as nossas pessoas. Então a gente, embora a gente esteja cada vez mais evoluindo nos temas de gestão de pessoas, as pessoas sempre estiveram no centro de tudo. E eu, pessoalmente, comecei a observar há alguns anos e aprender dos temas de diversidade e inclusão, e com o coração e a cabeça muito aberto para isso. E aí, de novo, a questão do tempo, de tu ter tempo para observar, começava a ver toda essa temática de diversidade e inclusão, e nem se falava de equidade ainda, né? Mais o DNA sendo falado. E eu andava, às vezes, assim, descia do meu escritório, ia na rua, eu observava a beleza da demografia brasileira, e eu olhava para dentro de casa e falava, pô, a gente não representa aqui no Brasil, em qualquer outro país, tá? Dentro de casa o que tem na demografia. Então tem alguma coisa errada. Então a gente deveria, no nosso quadro de pessoas, a gente ter no mínimo a representação da demografia brasileira, no que tange a mulheres, no que tange a gênero, no que tange a raça. Então esses foram os primeiros pensamentos. Só que as pessoas precisam ter abertura para aprender. Ninguém tem conhecimento completo sobre isso. Então, meu passo adicional foi buscar ajuda. Então, eu busquei muita mentoria sobre isso. Busquei muita ajuda. Então, eu fiz muita mentoria reversa. Eu busquei líderes empresariais e não empresariais que já tinham conseguido evoluir e colocar ações práticas de melhorar os nossos indicadores de diversidade e inclusão. Então, nós montamos um plano assim que ele vem evoluindo a passos largos. Essas metas públicas que nós temos divulgado, a gente tem atingido ano após ano, tá? E numa certeza de que isso faz muito bem para a empresa. Então não adianta falar, uma empresa fala, eu parei com isso, ou vou acelerar, ou vou desacelerar. Tu tem que olhar para dentro de casa e falar, isso tem feito bem para a empresa?
qualquer indicador que a gente olha dentro da empresa, ele evoluiu quando a gente começou a colocar os temas de diversidade, inclusão e equidade para um outro patamar. Só para dar um exemplo prático, para não ficar no teórico, hoje nós temos, assim, nas nossas usinas, qualquer atividade que antigamente só o gênero masculino ele fazia, hoje a gente pode ter mulheres fazendo qualquer uma dessas atividades. Então, um exemplo prático, assim, operação de equipamentos móveis. Tu olha o índice de acidentalidade naquelas células operacionais, onde a gente tem um número maior de mulheres operando, ele é muito mais baixo do que o índice de acidentalidade, onde nós temos um percentual de mulheres menor. Então, através desses indicadores, a gente foi quebrando os vieses, a gente foi mostrando para as pessoas assim que não tinha nenhuma atividade dessa que não pudesse ser preenchida pelo gênero feminino. Então, para nós, essa discussão ela transcende o que está acontecendo. Tudo isso que nós implantamos nos últimos anos fez muito bem para nós, fez muito bem para a empresa, na certeza de que se a gente continuar evoluindo e cumprindo os planos que a gente prometeu, a empresa do futuro vai ser melhor do que a empresa de hoje. Então, essa certeza a gente tem. Perfeito. Só para fechar esse tópico de ESG ainda, você citou ali a questão de reciclagem, né? O aço, de fato, é um dos materiais mais recicláveis do mundo, e acho que boa parte da indústria de vocês está em cima disso. Mas, por outro lado, ainda tem aquela questão de a indústria de aço ser muito intensiva em emissão de CO2, né? Isso é uma batalha, uma questão bastante palpável para a indústria. Vocês estão conseguindo reduzir? Vocês têm metas de redução de CO2 e de reduzir emissões de carbono? E também no curto e médio prazo, como é que vocês enxergam a questão do hidrogênio verde? Se isso é viável? Como é que vocês olham para esse tema? Quando as empresas, e especificamente do nosso setor, começaram a divulgar metas de redução de CO2 num período de 10 anos ou no período de mais longo, a gente tomou muito cuidado de não seguir essa onda, de não fazer nenhum tipo de washing nisso aí, e a gente prometer coisas que a gente pode cumprir. Isso é um cuidado da nossa cultura, que a gente só promete coisas que a gente tem capacidade de entregar. Então nós demoramos um pouco mais do que a média a colocar metas públicas de redução de emissão de gás de efeito estufa, mas nós fizemos um trabalho muito detalhado dentro de uma metodologia chamada curva MAC, que é o Marginal Abatement Cost Curve, que ele leva em consideração todas as tecnologias maduras e disponíveis nos próximos 10 anos e toda a viabilidade econômica de se implantar essas soluções. Porque não dá para colocar um plano, uma promessa de 10 anos, se tu não tem dinheiro para fazer aquilo, se a tecnologia não está madura. Então nós fizemos um plano execuível de 10 anos, e nós estamos implantando esse plano já há 2 anos para levar a Gerdau para um patamar de emissão de gases de efeito estufa menor do que a gente tem hoje. Lembrando que nós, como empresa, já temos um patamar muito competitivo de referência global de baixa emissão de gás de efeito estufa, porque 71% da capacidade produtiva da Gerdau ela vem da sucata. Produzir aço via sucata emite até 10 vezes menos CO2 do que produzir aço via minério de ferro e carvão. Então, a gente já tem uma emissão global muito menor do que a média do setor. Nós temos um plano concreto, execuível, para nós chegarmos em 10 anos com o mínimo que nós podemos de emissão de CO2 e temos uma ambição de até 2050 a gente ser carbono neutro. Mas isso vai depender do amadurecimento de tecnologias como o hidrogênio verde, que hoje não tem escala, é piloto, não é economicamente viável. Então, falar de aplicação intensa de hidrogênio verde, ele não é uma realidade. Ele pode ser feito em microprocessos, em micro-regiões, em microescala. Então, se essas tecnologias, desde hidrogênio verde, sequestro e captura de carbono, coisas como essa, se tornarem uma realidade, aí sim, nós vamos usar a força do nosso balanço e nosso desejo de sermos referências em emissão de CO2 para a gente poder capturar todas essas novas tecnologias e chegar à neutralidade de carbono o mais rápido possível. Mas a realidade é essa hoje. E um ponto adicional que não dá para fazer essa descarbonização completa do setor sem uma junção de forças entre o poder público, entre setores produtivos como o nosso, setores de cliente, porque o balanço ele não comporta, o balanço das companhias não comporta, então, se não tiver uma união de esforços, essa descarbonização completa em setores industriais, ela não vai ser feita. E a preocupação que a gente tem agora é que cada vez mais os países que colocavam algum tipo de incentivo à produção de aço verde, eles têm tirado isso. Então, essa é a realidade do setor
E as preocupações que a gente tem, embora a gente seja muito competitivo, como eu comentei, mas isso não é justificativo, não é motivo para a gente não avançar dentro daquilo que é possível, do ponto de vista econômico e do ponto de vista tecnológico. Perfeito. Para a gente falar um pouco de balanço de resultado, a gente veio agora de temporada do quarto tri de 24, né? A gente já começou o ano, já tá aí no final do primeiro trimestre. Eu me recordo que no balanço do quarto tri, alguns analistas de seus sites esboçaram algumas preocupações com a operação de vocês lá fora, no nível de rentabilidade. Falaram que, eu me recordo de ver alguns analistas falando que viram uma demanda um pouco mais fraca, o esperado e tudo mais. Como é que tá a visão de vocês para esse tema? Vocês acham que esse cenário é revertido? E o que que o acionista médio aí da Gerdau, quem tá com GGBR4 aí na carteira, deve esperar? Como é que vocês estão esperando para esse ano de 2025? Nós estamos listados em bolsa há muitos anos, não só aqui no Brasil, mas também em Nova York. Então, o nosso relacionamento assim com o mercado de capitais e com o mercado financeiro ele é muito intenso. Então, a gente tem um nível de proximidade, assim, tu falou do sell side, do buy side, de todos os que acompanham o nosso papel de alguma forma, num nível de intensidade muito grande. Mas tem um ponto, assim, que eu e o Japur, que é nosso CFO, a gente acredita que nós temos que fazer melhor como Gerdau. É porque todo esse debate que ocorreu no quarto trimestre, ele traz como um ponto central uma realidade que não é mais a nossa. A Gerdau é muito vista ainda como uma empresa produtora de vergalhão para a construção civil, que foi a nossa história durante quase a vida toda. Mas hoje nós somos uma empresa que ela produz mais planos do que vergalhão. Nós somos uma empresa que produz mais aços especiais do que vergalhão. Então, o nosso ponto de vista, meu e do Japur, que é um trabalho que nós dois precisamos melhorar a explicação e a narrativa, é que a gente não pode ser precificado olhando só o mercado de vergalhão. E olhando só o mercado brasileiro também. Pega os nossos resultados na América do Norte, eles têm sido muito resilientes ao longo do tempo. Então, houve uma sazonalidade ali no quarto trimestre, tradicional de todos os anos. A empresa está muito bem preparada, está muito enxuta, está com seus custos em dias, um patamar de SG&A muito baixo, um nível de dívida muito baixo. A gente tem distribuído continuamente dividendos, muitas vezes acima do que prevê o nosso estatuto, né, que é 30% do lucro líquido. Temos promovido a alocação de capital, né, não só no que diz respeito a investimentos, com muito escrutínio, com muito detalhe de retorno desses investimentos no futuro. Então, a gente acredita que a gente tem uns fundamentos muito sólidos para que aqueles que acompanham, aqueles que acreditam no GGBR4, eles possam continuar investindo no papel, numa tranquilidade de uma empresa de 124 anos, que chega agora no ano de 2025 no melhor momento da sua história. E as volatilidades de um business como o nosso, de commodity, de aço, aí sim eles precisam ser levados em questão dependendo do momento. Mas nós, como empresa, aquilo que a gente controla, a gente acredita que a gente se preparou muito bem e a gente está no melhor momento para a gente capturar valores que certamente aparecerão da agora para frente, como a gente comentou, o tema da América do Norte, que vai trazer um patamar de resultados bastante sólido para a gente nesse ano de 2025. Perfeito. Você citou recompra, que acho que aliás foi um tema que vários analistas frisaram nesse último resultado. E assim, não vou perguntar se você acha as ações baratas, porque você já deu a resposta, é uma verdade, né? Vocês estão com o programa de recompra de fato aberto. Mas assim, qual que é a visão de vocês sobre o patamar de múltiplos, assim, detalhadamente? Porque no momento que a gente está gravando, a ação preferencial está ali abaixo dos R$ 17. Vocês enxergam que está muito descontado? Vocês estão pesando a mão, comprando mais dentro do que a CVM lhe permite de falar aí? É um bom ponto, assim, esse da tua colocação, que a gente está recomprando porque a gente acha que o papel está baixo, mas também quando a gente analisa, assim, num ciclo de tempo mais longo, o questionamento que vem, assim, por que que nós temos um desconto de múltiplo tão grande com relação aos nossos peers nos Estados Unidos, por exemplo? Tu olha, assim, nos últimos ciclos, né, nós operando localmente como empresa americana, não dependendo de exportação, tendo um nível de competitividade, um nível de atendimento a cliente que não deixa a desejar para os grandes competidores nossos na América do Norte, né? Por que que tu olha a Gerdau e ela tem um múltiplo tão descontado com relação a esses pares? É simplesmente pelo fato dela ter um zip code no Brasil, né? Então, esse nível de questionamento a gente tem aumentado dentro da companhia. A gente não entende por que que uma empresa igual a nossa, né, que está muito centrada em países onde a gente faz realmente a diferença. A gente saiu de Índia, saiu de Espanha, e a gente tem uma operação muito sólida e muito competitiva no Brasil, uma operação muito grande na América do Norte. Por que esse desconto? Então, quando tu olha assim a diferença de múltiplos, né, tu realmente chega à conclusão que o nosso papel está muito barato, né? Então,
esse apetite que a gente tem tido de fazer recompra. A gente fechou um programa de recompra muito rápido e a gente abriu outro agora, porque de fato a gente acredita que tem bastante valor na mesa, muitas vezes não está sendo compreendido e que ele vai trazer valor para os acionistas ao longo do tempo, né? A empresa está muito bem preparada e tem história que comprova isso. Então, um pouco dos nossos pensamentos, né? Eles giram em torno do que eu comentei agora. Perfeito. E falando dos dividendos, né, para além da recompra, vocês chegaram ali entre 21 e 23, chegaram a pagar mais de R$ 3 por ação preferencial em proventos para os acionistas, né, incluindo dividendos enfim, os proventos aí Uhum. distribuídos para a base de acionistas de vocês. Nos últimos 12 meses, quando a gente pega os dados do Status Invest ali, acho que vocês pagaram 80 centavos, dá um yield um pouco abaixo de 5%. Tem perspectiva de voltar para o que vocês pagavam em 21, 22? Como é que tá esse cenário? Como é que tá essa discussão de remuneração para os acionistas dentro da empresa hoje? Bom, nós temos assim um desejo de trazer retorno para os acionistas, não só no curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo, e assim tem sido desde o momento que a gente entrou em bolsa de valores há muitos anos atrás. Então a gente entende que a gente poderia, por exemplo, reduzir o nível de CAPEX e distribuir mais dividendo. Mas seria uma solução de muito curto prazo, na hora que tu olha, por exemplo, a qualidade dos CAPEX que a gente tem feito. O maior investimento de CAPEX da Gerdau no momento é uma plataforma de mineração que vai trazer um nível de qualidade de minério, um nível de competitividade na nossa usina de Ouro Branco, que nós vamos ser das usinas mais competitivas do mundo. Nós estamos colocando uma mineração a 13 quilômetros de Ouro Branco. Esse minério de altíssima qualidade vai vir de mineroduto para Ouro Branco a partir de 2026. Então, um investimento muito relevante que ele não depende de crescimento de mercado. É um investimento muito relevante, comprovadamente, de competitividade, de redução de custo, que vai levar a capacidade da Gerdau de gerar mais EBITDA para um outro patamar. Então, quando a gente compara a decisão de alocar um CAPEX nesse investimento e uma decisão de pagar dividendos ou aumentar a recompra, qualquer outra forma de retornar valor para os acionistas, a gente entende que a gente está muito bem equilibrado no todo. No sentido de, em momentos que a gente gera mais caixa, a gente faz eventualmente alguma distribuição extra de dividendos, como o período que você citou, mas em momentos como esse, que a gente está com a nossa geração de caixa no nível de estabilidade, tem CAPEX importantes a serem feitos, a gente entende que a gente está com um balanço muito adequado na distribuição de valor no curto e no médio prazo. Perfeito. E para fechar aqui, a pergunta que a gente faz para todo mundo que senta aí na sua cadeira, qual que foi o seu melhor dia e o seu pior dia como CEO da Gerdau? O melhor dia é o dia de hoje, tá? Dentro da cultura nossa, da gente sermos a nossa melhor versão a cada dia, se eu não achar que o dia de hoje é o meu melhor dia, eu estou caminhando contra aquilo que é a nossa crença de muitos anos, né? Que todo dia a gente levanta e todo dia a gente pode fazer com que a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nosso legado, nossa contribuição, ela possa ser maior do que o dia de ontem, tá? Então, o melhor dia da Gerdau, como líder da Gerdau, é o dia de hoje, certamente. Prova disso é a nossa conversa aqui hoje, tá? Talvez o pior dia, assim, da história dos últimos anos foi, para mim, o início da pandemia, né? O dia que a gente tomou o choque de realidade de que as coisas entrariam num nível de mudança de curto prazo como a gente nunca tinha visto. Mas, ao mesmo tempo que esse foi o pior dia, né? E conectando com o melhor da gente ser a melhor versão de nós mesmos, nós tivemos uma velocidade incrível de preparar a empresa, de cuidar das pessoas, né? E de vencer aquele período de uma forma que a gente tem muito orgulho, né? Então, uma resposta aí para a tua pergunta, eu não fugiria muito disso aí que eu te comentei agora. Tá ótimo. Gustavo, muitíssimo obrigado pela conversa. Obrigado. Foi um prazer aí Prazer falar foi com todo você. meu. Tá ótimo. Muito obrigado também para você que acompanha a gente, para você que achou a entrevista até o final. Lembrando que, para vocês engajarem, né? Então, manda a sua sugestão. Se você tem algum CEO, algum economista, alguma personalidade aí do mercado que você gostaria muito de ver trocando uma ideia com a gente, deixa nos comentários, manda pra gente eventualmente nas redes sociais. Não esquece de engajar também, deixar o seu like, compartilhar com um amigo aí que gosta de economia, de finanças, desses tópicos, seus comentários também. Isso ajuda o nosso trabalho, também ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E além do YouTube, a gente também tá no Spotify, então se você quiser ouvir a gente aí nas principais plataformas de áudio, abre o Spotify lá, procura Dinheiro Entrevista, que você acha a gente, segue a gente por lá, avalia o podcast, que a gente fica muito feliz. É isso, muito obrigado, um abraço para você que acompanhou até aqui e tchau, tchau.